Olá, boa tarde. JC1 começa agora. Presidente Jair Bolsonaro segue na China para estreitar relações comerciais com o gigante comunista que Bolsonaro qualificou de capitalista. Aumenta a quantidade de óleo nas praias do Nordeste. Já são mais de 2.000 quilômetros da costa brasileira afetados pelo derramamento. Brasil cai 15 posições em ranking do Banco Mundial, que mede a facilidade para fazer negócios. No estúdio, a quinta-feira é sobre aposentadorias. Como fica a Previdência depois da aprovação do texto principal pelo Senado e o que ainda precisa ser definido. No esporte, o Flamengo atropela o Grêmio e está na final da Libertadores. E nas notícias internacionais, as manifestações contra a corrupção no Líbano, contra o resultado das urnas na Bolívia e contra a desigualdade social no Chile. No país andino, o presidente convoca reservistas para engrossar a repressão aos manifestantes, enquanto denúncias sobre abusos e cenas de apoio dos agentes de segurança se espalham pelas redes sociais. E a morte do cantor e compositor Walter Franco hoje. JC1 Cultura de Informação começa agora. Hoje foi confirmada a presença de petróleo cru em mais 2 praias do litoral norte de Pernambuco. Ontem, outro movimentado destino turístico da região Nordeste foi afetado, Canoa Quebrada, no Ceará. O derramamento de óleo atingiu a faixa litorânea, que vai da Bahia ao Maranhão. Este é o maior desastre ambiental do país. As prefeituras de Itamaracá e Paulista, em Pernambuco, confirmaram hoje que o óleo chegou às praias. Já são mais de 2.000 quilômetros da costa brasileira afetados pelo derramamento. 200 localidades em toda a região Nordeste. A Marinha e a Polícia Federal investigam o acidente. Para descobrir de onde veio o produto, o óleo encontrado nas praias está em análise, assim como o movimento das correntes marítimas e também o tráfego de navios na região. Em pronunciamento ontem em rede de TV e rádio, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, garantiu que análises técnicas determinaram que o óleo é venezuelano. Por isso, o governo brasileiro vai pedir formalmente à Organização dos Estados Americanos para que a Venezuela se explique. O país nega a responsabilidade neste acidente. Salles anunciou também verbas emergenciais. O presidente Jair Bolsonaro determinou ainda a liberação de seguro defeso para aqueles que vivem da pesca e que tenham sido prejudicados pela contaminação do óleo, bem como o auxílio aos estados e municípios atingidos. Especialistas avaliam que o impacto do óleo no meio ambiente vai durar décadas. Os prejuízos passam pelas ameaças à vida marinha, à saúde das pessoas em contato com o óleo nas praias e também ao consumir peixes contaminados, além de impactos econômicos de quem depende do mar e do turismo para sobreviver. Triste demais essas cenas. E você pode participar do programa. Mande as suas perguntas e os seus comentários pela hashtag JC1. Também pode nos acompanhar pelas redes sociais. O nosso Instagram é o @jornalismo TV Cultura. O nosso Twitter é o @jornal_cultura. E nós estamos também ao vivo pelo YouTube, na página Jornalismo TV Cultura. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, está internado para tratar uma doença de pele chamada erisipela. A erisipela é uma doença de pele que se manifesta na forma de uma celulite superficial com vermelhidão da derme. Normalmente, a doença está relacionada a ferimentos como úlcera, micose ou picada de inseto. É por meio destas portas de entrada que bactérias penetram na pele, se espalhando com velocidade pelo corpo. Os sintomas mais comuns são mal-estar, fadiga, febre e calafrios, que aparecem antes mesmo do avermelhamento da pele. Em casos mais graves, ela pode causar bolhas no corpo e até infecção generalizada. Ela é reconhecida como uma placa vermelha, quente, dolorosa e inchada.
Os pacientes normalmente sentem dor, esse inchaço e pode ter um mal-estar, uma febre, sinais um pouquinho mais inespecíficos de infecção. Idosos e pessoas obesas ou com má circulação são mais suscetíveis à doença. Pacientes com baixa imunidade também têm mais propensão a desenvolver erisipela. A doença aparece com mais frequência no rosto e membros inferiores, como as pernas, local atingido no caso do prefeito. É mais comum nos membros inferiores, porque é onde tem mais porta de entrada. Uma ferida na pele, uma úlcera, uma unha mal cuidada. Bruno Covas já havia cancelado a agenda do fim de semana, depois de passar pelo pronto-socorro do Hospital Albert Einstein. O motivo era também infecção de pele em um membro inferior, segundo nota divulgada pela Prefeitura. A internação do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, aconteceu na tarde de ontem no Hospital Sírio-Libanês. Ele está sob os cuidados de uma equipe médica coordenada pelo ex-secretário estadual de saúde, Davi Uip, recebendo por via endovenosa anti-inflamatórios e antibióticos. Este médico explica que o tratamento deve ser feito assim que a erisipela for diagnosticada. O tratamento da erisipela é antibiótico, repouso, elevação do membro acometido, normalmente são as pernas, então elevação dessa perna, e muitas vezes precisa internar para tomar antibiótico na veia. Para prevenir a erisipela, a gente precisa controlar bem a diabetes, controlar bem a parte circulatória e evitar essas portas de entrada, tratar bem dos pés, das unhas, das feridas, para não ter risco de infecção. Assim como já fez com cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai isentar chineses e indianos de visto para entrar no Brasil. Bolsonaro chegou hoje a Pequim, na China, para a segunda etapa da viagem de 12 dias pela Ásia e Oriente Médio. Questionado sobre como é estar num país comunista, sistema político reiteradamente criticado por ele, Bolsonaro respondeu: aqui é todo um país capitalista. O presidente não quis falar sobre críticas que fez à China na campanha, quando disse várias vezes que incentivaria o país asiático a comprar no Brasil, não comprar o Brasil. Segundo Bolsonaro, a prioridade da visita é ampliar a relação comercial entre os dois países. A China é o principal parceiro comercial do Brasil, destino de 27% das exportações brasileiras, em geral commodities. Ainda segundo o presidente, o governo tem interesse em que os chineses participem da privatização do setor energético. Bolsonaro deve se encontrar amanhã com o presidente chinês Xi Jinping, que também é secretário-geral do Partido Comunista Chinês. E aqui no Brasil, em mais um capítulo da guerra interna do partido, grupo alinhado ao presidente do PSL, Luciano Bivar, oficializa pedido de expulsão do deputado Eduardo Bolsonaro. A representação à executiva do PSL é assinada pelo senador Major Olímpio, pela ex-líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, e outros 3 deputados paulistas. O documento pede ainda a destituição da direção estadual do PSL em São Paulo, hoje sob o comando de Eduardo Bolsonaro. O grupo que assina o documento acusa Eduardo Bolsonaro de colocar interesses pessoais à frente do partido e de desmontar a sigla no Estado. Depois de uma guerra de listas, e em meio a acusações de que usou um esquema de ataques online na internet, operada por assessores para intimidar quem não o apoiasse, Eduardo Bolsonaro assumiu o posto de líder do PSL na Câmara no lugar do delegado deputado Valdir, ligado ao presidente do partido, Luciano Bivar. Eduardo Bolsonaro já havia sido suspenso do partido junto com outros 18 deputados fiéis a ele, mas a decisão foi anulada, por enquanto, por uma liminar da Justiça. O Supremo Tribunal Federal deve retomar agora à tarde o julgamento de 3 ações sobre a constitucionalidade da prisão em segunda instância. O julgamento foi interrompido ontem depois do voto de 4 ministros, com placar de 3-1 a favor da prisão em segunda instância. Votaram a favor os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. O voto contra foi do ministro Marco Aurélio Mello. Ainda faltam 7 ministros. A primeira a votar na sessão de hoje, que começa às 14 horas, será a ministra Rosa Weber. Este é o 3º dia do julgamento de ações impetradas
pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelos partidos PCdoB e Patriota, sobre a validade da prisão em segunda instância. A previsão é que o julgamento seja concluído apenas em novembro. E um áudio de WhatsApp divulgado hoje pelo jornal O Globo mostra Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, na Assembleia do Rio, dando orientações sobre como fazer indicação política nos gabinetes do Congresso. A mensagem é de junho deste ano. 8 meses depois que Fabrício Queiroz foi exonerado do gabinete do então deputado estadual do Rio, Flávio Bolsonaro, agora senador. Na conversa com uma pessoa no WhatsApp, Queiroz orienta como fazer indicações para gabinetes no Congresso. Tem mais de 500 cargos lá, cara, na Câmara, no Senado. Pode indicar para qualquer comissão, alguma coisa, sem vincular a eles em nada, em nada. 20 continhos pra gente caía bem pra irmão. Caía bem pra entendeu? Não precisa vincular ao nome. Chegar lá e, pô, cara, o gabinete do Flávio faz fila de deputados e de senadores lá, pessoal pra conversar com ele. Faz fila. Só chegar, meu irmão, nomeia fulano aí pra trabalhar contigo aí. Saláriozinho bom desse aí, cara. Pra gente que é pai de família, cai igual uma uva. Fabrício Queiroz, ex-policial e ex-assessor parlamentar do então deputado do Rio, Flávio Bolsonaro, é investigado pelo Ministério Público do Rio. Ele é suspeito de praticar a chamada rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio, uma prática em que servidores comissionados devolvem uma parte dos salários. Bom, em nota, a defesa de Fabrício Queiroz disse que a indicação de eventuais assessores não constitui ilícito, já que ele nunca cometeu qualquer crime. Já a assessoria de imprensa do gabinete de Flávio Bolsonaro afirmou que ele não mantém contato com Fabrício Queiroz há quase um ano. Diz também que, se a voz no áudio é de Queiroz, ele estaria usando o nome do senador sem sua autorização e prometendo algo impossível. Bom, agora outros destaques nacionais. O Brasil ocupa a posição de número 124 num ranking do Banco Mundial que mede a facilidade para fazer negócios entre 190 países. O Brasil despencou 15 posições do ano passado para cá, passando do número 109 para o 124. Mesmo assim, a nota do país melhorou de 58,6 na análise anterior para 59,1. O relatório anual do Banco Mundial mede impactos de leis e regulamentações e da burocracia no funcionamento das empresas. Dos 10 itens avaliados, o Brasil melhorou em 3: registro de propriedades, abertura de empresas e resolução de insolvências na Justiça. E piorou em uma: a obtenção de alvarás para construção. Nos outros 6 itens, o país manteve o mesmo desempenho. São Paulo registrou mais uma morte causada por sarampo no estado. A vítima é uma mulher de 25 anos que não tinha sido vacinada e apresentava condições de risco, segundo a Secretaria de Saúde. Só neste ano, o estado registrou 13 mortes por complicações causadas pelo sarampo. No mesmo período, foram quase 7 mil casos confirmados da doença. Amanhã chega ao fim a campanha de vacinação estadual contra o sarampo para crianças de 6 meses a 5 anos. Até agora, 84 mil crianças foram imunizadas. No mês que vem, uma nova campanha vai focar nos jovens de 20 a 29 anos. 3 trabalhadores rurais sem terra que estavam presos há 50 dias, acusados de participar de queimadas na Amazônia, foram soltos ontem. A medida acontece na mesma semana que a Polícia Federal descobriu grupos de conversas em redes sociais que apontam empresários e fazendeiros como responsáveis por uma série de incêndios criminosos no sudoeste do Pará entre os dias 10 e 11 de agosto deste ano. Neste período, houve aumento de 300% nos focos de incêndio na região. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados na última segunda-feira. O Senado concluiu a aprovação da reforma da Previdência. As novas regras entram em vigor após a promulgação em uma sessão conjunta de deputados e senadores no Congresso Nacional. Na sessão de ontem, 2 destaques foram analisados. O único aprovado, apresentado pelo PT, teve apoio de 78 senadores e garante a aposentadoria especial por periculosidade.
Com a derrubada dos outros destaques, a economia prevista se manteve em 800 bilhões de reais em 10 anos, menor do que a proposta inicial do governo, que previa uma economia de 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 10 anos. A PEC será promulgada pelo Congresso Nacional. Segundo o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, a sessão deve acontecer no dia 19 de novembro. Os senadores querem que o Palácio do Planalto publique antes um projeto de lei complementar para atender o destaque de periculosidade. Já a chamada PEC paralela, que inclui servidores de estados e municípios, avançou um pouco na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A expectativa é que o texto possa ser votado na CCJ antes do recesso de fim de ano. Na Câmara, a discussão sobre a aposentadoria dos militares avançou em comissão especial, que aprovou o texto base do projeto de lei que altera as regras da aposentadoria dos integrantes das Forças Armadas, policiais militares e bombeiros. O texto também trata da reestruturação das carreiras militares. O debate será retomado na próxima terça-feira. E a reforma da Previdência criou regras diferentes para quem entrou agora no mercado de trabalho e para quem está perto de se aposentar. E o JC1 explica essas mudanças. Para trabalhadores urbanos e servidores, a idade mínima para se aposentar passa a ser de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Quem está na iniciativa privada deverá ter no mínimo 15 anos de contribuição no caso dos homens que já estão no mercado, ou 20 anos para quem vai entrar. Para as mulheres, o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos. Servidores precisarão contribuir por no mínimo 25 anos, sem distinção de gênero, devendo ainda ter 10 anos no serviço público e 5 no cargo. A regra não vale para servidores de estados e municípios com regimes próprios de previdência. Para trabalhadores rurais, a regra não mudou. Seguem valendo a idade mínima de 60 anos para homens e 55 para mulheres, com 15 anos de contribuição. Professores poderão se aposentar mais cedo, 60 anos homens e 57 mulheres. Deverão ter no mínimo 25 anos de contribuição, 10 anos no serviço público e 5 no cargo. A idade mínima para a aposentadoria de policiais federais e legislativos, policiais civis do Distrito Federal e agentes penitenciários é de 55 anos para homens e mulheres. A nova regra vale apenas para quem entrar na carreira agora. Todos deverão ter 30 anos de contribuição e ao menos 25 de exercício da função. A reforma mexeu também no valor da aposentadoria. Agora será calculado com base em todo o histórico salarial da pessoa, incluindo as remunerações mais baixas. Antes, elas eram descartadas. Ao atingir o tempo mínimo de contribuição, o trabalhador da iniciativa privada terá direito a 60% da média dos salários. O percentual sobe 2 pontos a cada ano a mais de contribuição. Para receber 100%, homens deverão contribuir por 40 anos e mulheres 35. Uma regra parecida valerá para quem entrou no serviço público depois de 31 de dezembro de 2003. Para quem entrou antes, fica mantida a aposentadoria integral referente ao valor do último salário, desde que cumprida a idade mínima. Foram aprovadas ainda regras de transição para quem está perto de se aposentar. Se faltam 2 anos ou menos para atingir o tempo de contribuição atual, 35 anos para homens e 30 para mulheres, o trabalhador precisará pagar um pedágio de 50% do tempo restante. Por exemplo, se faltam 8 meses, será necessário trabalhar mais 4 para se aposentar, independente da idade mínima. O valor do benefício seguirá a regra atual, a média das maiores contribuições, reduzida pelo fator previdenciário. Há outras regras de transição. Pela idade mínima, homens com 61 anos e mulheres com 56 já podem se aposentar desde que tenham o tempo mínimo de contribuição, 35 anos para eles e 30 para elas. A idade mínima vai subir até 2031, quando passarão a valer os 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Também é possível se aposentar por pontos, a soma da idade mais o tempo de contribuição. Este ano, homens precisam ter 96 pontos e as mulheres, 86. O número de pontos sobe ano a ano até 2033, quando a regra deixa de valer. A reforma da Previdência deve poupar 800 bilhões de reais em 10 anos. Mas para resolver a situação fiscal do país, os economistas dizem que União, estados e municípios devem adotar novas medidas e também apertar os cintos.
parlamento brasileiro entrega a maior reforma da Previdência da história desse país para o Brasil. A reforma da Previdência aprovada no Congresso é a maior de todas até agora. Mas será suficiente? Não é suficiente para equacionar o problema fiscal do país como um todo. Somando todos os déficits nos próximos 10 anos, pelo regime atual, nós teremos algo em torno de 3,5 trilhões de déficit nos próximos 10 anos. Nesse mesmo período, a economia com a PEC, ela é menos de 1/3 disso. Mesmo com a reforma, nós ainda teremos déficit na Previdência Social por muitos anos, né? Ela evitou a tendência explosiva do gasto, mas estava crescendo 6, 7, 8, 9, 10% ao ano, dependendo do Estado ou da União. Agora ela vai crescer 2, 3% ao ano. Então o período de insustentabilidade foi esticado, mas em algum momento terá que haver uma nova reforma. Com o envelhecimento da população, nós precisaremos revisitar o tema daqui a alguns anos. Mas o que faltaria fazer? O que está em questão é se o teto do INSS vai ser diminuído no futuro. Não houve condições de travar esse debate agora. Acho que é uma questão que está em aberto. Mas outras discussões estão sendo feitas antes que esse debate se trave. A comparação recorrente é com o ajuste feito na Grécia. Nós vamos ter que repensar a maneira, talvez uma emenda constitucional para permitir que o Supremo considere constitucional o ajuste. Nós vemos na Grécia, por exemplo, o que se fez lá para evitar uma catástrofe, e eles evitaram essa catástrofe, foi reduzir salários do setor público e reduzir aposentadorias, não é? Para salvar o país de uma catástrofe, porque estava em jogo toda a sociedade. Aqui, a cultura e as pressões são no sentido de preservar privilégios que são típicos do setor público e de seus servidores. Eu converso agora com o Dr. José Roberto Soder Vitório, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, sobre as mais recentes definições do texto aprovado na reforma da Previdência. Dr. Soder, boa tarde, muito obrigada. Joyce, nós agradecemos a oportunidade de estar conversando aqui sobre direito previdenciário. O JC1 tem aberto essa oportunidade todas as quintas-feiras e nós estamos muito felizes por isso. E são muitas dúvidas, né? Agora, depois de todos esses meses de discussão e com a aprovação do texto, quando começa a valer efetivamente essas regras que foram debatidas? Então, o presidente do Senado aponta que no dia 19 de novembro é a data em que eles querem promulgar, com a presença do presidente da República no Congresso Nacional. Não é o presidente que faz essa promulgação, é o próprio Congresso Nacional, e eles estão estabelecendo essa data do dia 19 de novembro. Promulgando, no outro dia já tem validade. Está valendo. Tá, e nas ruas as pessoas perguntam sobre as regras das diferentes modalidades de trabalho. Então vamos ouvir um questionamento. Meu nome é Rosiane Silva de Moura Albino, eu sou autônoma, 10 anos de contribuição, e aí eu queria saber como é que eu fico a situação. Ainda tem muito tempo para ela contribuir, né? Tem sim, com 10 anos tem muito tempo. Vocês fizeram um trabalho excelente, eu vi agora na reportagem, de trazer as várias regras. Nós temos várias regras de transição e eu preciso dizer que todas essas idades mínimas de 65, de 62 anos, elas são transitórias. Não há uma definição, porque todas essas questões de idade mínima, diz lá, se lei complementar aumentar, se lei aumentar. Então, assim, uma pessoa que tem 10 anos de tempo de contribuição, pode acontecer muita coisa pela frente. Pode passar por várias mudanças. Então, essa reforma, na realidade, ela não é definitiva. Ela vai sendo revista com o passar do tempo. Ela pode ser revista. O que a gente tem orientado as pessoas é que busquem um advogado especialista para ele poder fazer um planilhamento, um planejamento para o caso concreto de cada trabalhador, de cada segurado. E no caso da reforma dos estados e municípios, por que foi tão difícil esse debate e incluir as mudanças também, estender essas mudanças? Havia uma discussão no Congresso Nacional a respeito de um problema político, porque os servidores eles são muito mais organizados do que a sociedade comum. Então, havia um debate de como que eu faço no meu estado, como que eu faço no meu município, no ano que é prévio a eleições.
Então, eles estão tentando fazer essa discussão agora, numa PEC paralela, a fim de colocar servidores que têm regime próprio nessas novas regras. Eu preciso dizer que essas novas regras para servidores, elas já existem, desde a Emenda Constitucional 41 de 2003. O que me parece que estão querendo fazer é a abertura da previdência complementar do servidor público, que hoje é regido pelo próprio Estado, pelo próprio município, para a iniciativa privada, para o mercado financeiro. E os estudiosos dizem que essa abertura, Joyce, é em torno de coisa de 350 bilhões de reais. Então, mais me parece que há uma intenção de abrir essa questão para o mercado financeiro do que, de fato, resolver algum problema municipal ou estadual de regime próprio. Porque o próprio mercado financeiro estaria pressionando para as mudanças, visando esse espaço Basicamente, o que o governo tem dito é que essa reforma é para o mercado. Né? Não é uma discussão previdenciária, preciso dizer. É uma discussão, primeiro, de tirar da economia 1 trilhão 800 bilhões de reais. Nós temos colocado essa preocupação nossa, porque o fato de não pagar benefícios previdenciários, isso impacta muito nos municípios. Tem muito município que vai ter problema lá no seu comércio local, porque nós vamos tirar 800 bilhões, 1 trilhão da economia em 10 anos. E o equilíbrio das contas associado à reforma da Previdência, o senhor avalia de que forma? A gente está mais perto ou mais distante, então, talvez? Quando a gente deixa de pagar benefícios, eu diminuo o chamado déficit. Mas o problema nosso de déficit não é o que se paga, é o que se deixa de arrecadar. Então, por exemplo, eu tenho de desvinculação da receita da União, a chamada DRU, 30% do orçamento da União, com relação à Previdência Social, que é gasto pela União do jeito que ela quer. Nós temos 427 bilhões de empresas que devem para a Previdência Social e não estão cobrando. Então, o problema nosso, no nosso ponto de vista, não são os benefícios pagos, é a ausência de uma gestão de recebimento de contribuições previdenciárias. Em relação à correção dos privilégios, que muito se discutiu, principalmente no começo da reforma, qual é a sua avaliação? Caminhamos em que sentido até esse ponto da reforma? Se a média de salário do brasileiro é R$ 2.200, a média de pagamento dos benefícios previdenciários pelo INSS é de R$ 1.300, eu não estou entendendo aonde que ficaram os privilegiados aí. Me parece que a questão, por isso que a discussão não é do formato de previdência que a gente tem, é que o governo precisa economizar R$ 1 trilhão para pagar juros da dívida, fazer superávit primário, e utilizou a Previdência Social para pagar essa dívida, vamos dizer assim. Doutor Sodero, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Até a próxima. Nós estamos à disposição. Muito obrigado, Joyce. Obrigada. Bom, hoje acontece a 41ª edição do Prêmio Vladimir Herzog, o prêmio mais importante do jornalismo brasileiro, voltado para a democracia e direitos humanos. A cerimônia é realizada no Tucarena, o Teatro da PUC, São Paulo. Mas antes da entrega dos troféus, tem uma roda de conversa com os vencedores. E quem acompanha é a repórter Adriana Cimino. Boa tarde para você, Adriana. Oi, Joyce. Uma boa tarde a você, boa tarde a todos. A preparação para a roda de conversa está aqui nos arremates finais. Daqui a pouquinho essas cadeiras vão ser ocupadas pelos vencedores das 6 categorias do Prêmio Vladimir Herzog. E um dos mediadores é o nosso apresentador e editor-chefe Aldo Quiroga, por isso que ele não está aí no estúdio com você hoje. Eu converso agora com a Ana Luísa Zaniboni Gomes, que é curadora do prêmio. Ana, conta pra gente qual que é a importância de reconhecer esses profissionais e colocá-los para trocar experiências. Boa tarde. Boa tarde. Então, a roda de conversa ela foi concebida como uma atividade educativa do Prêmio Herzog, né? Justamente para ajudar, para colaborar na conversa, na discussão sobre os bastidores das reportagens, de que forma elas foram construídas, como é que foi o desafio desse processo todo, né? A importância do Prêmio Herzog, eu acho que atualmente, é porque denuncia, de fato, como é que estão as coisas no Brasil, mostra a importância do jornalismo profissional para a gente continuar tendo essas informações e o retrato do país. E acho que tudo isso mostra que o prêmio ainda é um farol para quem quer fazer jornalismo de verdade. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. E quem quiser acompanhar essa troca de experiências que deve ser riquíssima e vai acontecer logo mais a partir das 2h da tarde, é só entrar no site youtube.com/tvpuc ou comparecer aqui ao Teatro Tucarena. A roda de conversa vai das 2 às 6 e na sequência às 8 vai ser entregue o Prêmio Vladimir Herzog. Joyce.
Obrigada, Adriana. Ótimo debate para você, para o Aldo e para todos. E daqui a pouco, no JC1, nas notícias internacionais, os protestos que acontecem pelo mundo. Desigualdade social, aumento de tarifas, denúncias de fraude eleitoral e corrupção. O que há de comum entre as manifestações que explodem em locais diferentes? A gente volta já já. E a gente volta com as notícias internacionais. São cidadãos chineses os mortos encontrados dentro de um caminhão na Inglaterra. O Líbano entra na segunda semana de protestos contra o governo. E os bolivianos protestam contra uma possível fraude na apuração das eleições. Na Bolívia, o presidente Evo Morales decreta estado de emergência em defesa da democracia, depois de acusar a oposição de preparar um golpe de Estado com o apoio dos observadores internacionais presentes no país para acompanhar as eleições. A Organização dos Estados Americanos afirmou que a contagem dos votos teve uma mudança drástica e sem explicações, o que prejudicou a confiança dos eleitores no processo eleitoral, e recomendou a realização de um segundo turno. Manifestantes seguem nas ruas contra a possível vitória que levará Morales ao 4º mandato seguido. O Líbano entrou hoje no 8º dia de protestos contra a crise política e econômica do país. Apesar da presença massiva do exército nas ruas e do pacote de medidas anunciado pelo governo, os bancos, comércio e escolas continuam fechados e barricadas bloqueiam vários acessos à capital. Numa região cristã a leste de Beirute, manifestantes entraram em choque com militantes do partido do presidente, Michel Aoun, e o exército precisou intervir. Os 39 corpos encontrados dentro da carroceria de um caminhão na Inglaterra são de cidadãos chineses. O veículo saiu da Bélgica e estava parado em Essex, 30 quilômetros a leste de Londres. A polícia britânica está interrogando o motorista do veículo, Mo Robinson, de 25 anos, e faz buscas em 2 casas dele na Irlanda do Norte. As autoridades britânicas encontraram mais 9 imigrantes, ainda com vida, em outro caminhão, numa estrada que liga o túnel do Canal da Mancha até Londres. No Chile, o presidente Sebastián Piñera convocou os reservistas das Forças Armadas para complementar o patrulhamento em todo o país, depois que o pacote de medidas apresentadas ao Congresso não foi suficiente para acalmar as manifestações que chegam ao 6º dia. A contagem oficial de mortos é de 18 pessoas, mas a imprensa local apresenta diversos relatos de manifestantes baleados pelas forças de segurança. Ao mesmo tempo, se espalham cenas como esta, de confraternização entre soldados e manifestantes. Aqui, um destacamento brinca com a população que está numa praça. Neste outro vídeo, os soldados se solidarizam aos manifestantes, utilizando a bandeira nacional como símbolo. Mira! Os militares com a bandeira chilena. A atitude do militar chama a atenção de uma multidão que se aproxima e comemora o apoio com gritos que pedem que eles se unam à luta por um país mais justo. E por diferentes motivos, a população de diversas partes do mundo está indo às ruas para protestar. O governo federal afirmou que monitora com preocupação o cenário de conflitos nos países vizinhos, caso o clima de revolta chegue ao Brasil. Em várias regiões do planeta, o ambiente esquentou e não foi só a temperatura que subiu. Na Bolívia, a falta de transparência na apuração das eleições gerou suspeitas de fraude. Após dias de greve, o presidente Evo Morales afirmou que o país está em estado de emergência. Na Espanha, a luta pela independência da Catalunha e a condenação de líderes separatistas por Madrid também exaltaram os ânimos. No Haiti e no Iraque, a população pede pela queda de líderes do governo. Hong Kong vive uma rotina de crise desde o anúncio do projeto de extradição para a China. Em muitos países, a tentativa de aumento de tarifas foi o estopim para manifestações. No Equador, foi a alta de 123% da gasolina. No Líbano, a cobrança por chamadas de um aplicativo de mensagens. No Chile, foi o preço das passagens do metrô. O número de mortos nas manifestações no país já subiu para 18.
Os protestos cresceram e revelaram uma insatisfação da população com o custo de vida e a desigualdade crescente. São jovens que começam essas manifestações sem intermediação partidária e uma contestação diretamente ao governo, aos governos que eles acreditam que não estão cumprindo a sua missão de prestar serviço público a eles. Além de entender o porquê, a origem dessas manifestações e o que elas têm em comum, é preciso saber quais serão as consequências dos protestos que acontecem, parecem efeito dominó, e os possíveis reflexos aqui no Brasil. Para este cientista político, as reformas aprovadas no país podem gerar insatisfação popular. Inevitavelmente vai gerar uma redução dos salários. E havendo, eventualmente, um aumento de qualquer tarifa de combustível, a população mais pobre vai ser a mais sensível a essa situação. Isso, a médio e longo prazo, pode gerar revoltas tais como a gente tem observado no resto da América Latina. E daqui a pouco, aqui no JC1, morre em São Paulo o cantor e compositor Walter Franco. E a goleada na semifinal da Libertadores. Flamengo vence o Grêmio por 5-0 e segue para a grande final contra o River Plate. A gente volta já. Morreu hoje em São Paulo o cantor e compositor Walter Franco. Ele tinha 74 anos e estava internado há 2 semanas depois de sofrer um AVC. Paulistano, Walter Franco estudou artes cênicas na Escola de Artes Dramáticas da USP, onde começou a carreira compondo músicas para peças de teatro. Ganhou fama em festivais de música e também pelas vaias que recebia do público. Eu me lembro da frase do Augusto, né? Viva a vaia. Viva a vaia. Então foi consciente, porque foi uma coisa de provocação consciente mesmo para com todo aquele sistema na época. Em 1979, a música Canalha ficou em 2º lugar no Festival de Música da Tupi. Uma composição indignada pelo período que o Brasil vivia na ditadura militar. A música foi regravada pelos Titãs. Quando eu ouvi a gravação dos Titãs cantando Canalha, eu parei e ouvi aquilo e falei, ué, mas esse cara sou eu. E era o branco. Tá vendo? É uma dor canalha. Pelas redes sociais, o filho do cantor contou como o pai morreu. Seguiu como se estivesse dormindo. A respiração ficou mais fraca e ele se foi tranquilamente. Suave, como um de seus maiores sucessos. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. E agora a gente muda de assunto para falar de futebol. O Flamengo goleou o Grêmio ontem no Maracanã e garantiu vaga na final da Libertadores da América após quase 40 anos. Após um erro de passe da zaga rubro-negra, o Grêmio teve a primeira chance clara de gol. Everton Cebolinha foi para a linha de fundo, cruzou e Michael chutou fraco nas mãos de Diego Alves. O Flamengo respondeu com a cabeçada de Bruno Henrique, que passou rente ao gol gremista. E depois com o chute colocado de Everton Ribeiro, que fez o goleiro Paulo Vitor se esticar todo para defender. Já no final do primeiro tempo, o Gabigol chutou cruzado e no rebote, Bruno Henrique abriu o placar para os donos da casa. Na segunda etapa, Gabigol aproveitou a bola afastada da zaga adversária e chutou de primeira, marcando um golaço. E aí aconteceu o que nem o mais otimista torcedor rubro-negro esperava. Pênalti para o Flamengo. Gabigol foi para a bola e marcou o segundo dele. O quarto gol do Flamengo veio do espanhol Pablo Mari, que aproveitou o escanteio para, de cabeça, estufar as redes. E cabia mais, outro cruzamento e, desta vez, Rodrigo Caio se adiantou aos zagueiros e marcou o quinto do Flamengo, coroando a festa dos quase 60 mil torcedores que compareceram ao estádio do Maracanã.
O Flamengo vai encarar o River Plate no dia 23 de novembro na grande final da Libertadores, que este ano será disputada em um jogo único pela primeira vez. Flamenguistas em festa. O JC1 termina aqui. Você continue nos acompanhando nas redes sociais. O Instagram é @jornalismo_tv_cultura, no Twitter @jornal_cultura e no YouTube e no Facebook pela página do Jornalismo TV Cultura. Uma ótima tarde para você e eu te espero aqui amanhã à 1h da tarde. Até lá.